Bom dia, né, pessoal? É muito bom esse contato com os estudantes, né? E nesses últimos dias, nesses últimos meses, eles foram atípicos, né? Geralmente a gente com a câmera focada em cima do livro didático, como a gente faz a leitura cotidiana do conteúdo com relação à sala, e também às vezes a gente monta aí o material aí na frente para que você tenha um contato com o conteúdo diretamente. Eu passei algumas questões de antecipação de ciências para que vocês realizassem a pesquisa, e aqui a gente vai abordar os conceitos e ao terminar eu vou passar outras questões de antecipação, vocês pesquisam e na próxima aula a gente vai fazer o mesmo processo de interação, ou aqui no quadro, ou aqui no vídeo, tá certo? Diretamente para o livro. Como eu posiciono a câmera assim em cima? Olha só, o primeiro ponto que a gente analisar são conceitos. É interessante isso, viu? A gente pode conceituar várias coisas. Só que nesse assunto a gente vai ter um conceito de matéria e de energia. E realizaremos alguns experimentos com relação a esse assunto. O primeiro ponto a ser analisado é matéria. O que é matéria, professor? O mesmo pode se aplicar a vários exemplos. Mas existe um que é o básico, é o principal. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Por exemplo, ao encher uma bexiga, eu vou preencher aquele espaço com CO2, que é o gás carbônico que sai dentro de mim, no processo de respiração e inspiração. Eu vou fazer essa troca de gases. Vou captar aqui do ar o gás oxigênio, os gases que aqui estão, né, são vários deles ainda presentes, que eu estou realizando aqui uma queima, daqui a pouco eu mostro para vocês, e meus pulmões vão levar o gás oxigênio para a corrente sanguínea e também vai levar para o meu organismo o gás nitrogênio, que é o mais abundante aqui. Só que no meu organismo não vai ficar o gás nitrogênio, né? Ele não vai ficar. Vai ficar o oxigênio, vai ser distribuído para todas as células através da corrente sanguínea. Mas esses gases que estão aqui invisíveis, eles são matérias. Como eu vou fazer a prova que essa matéria, ela existe? Através de uma bola de sopro, eu vou encher. Vou mostrar que os gases que saíram de dentro de mim no processo de troca de gases, quando a gente faz a respiração, né, eles têm peso. Se eu soltar a bola de sopro, ela vai cair, porque ela tem massa. Então, matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, o espaço da bexiga foi preenchido pelo ar. Então, o ar é matéria, o quadro é matéria, essa vareta é matéria, eu sou matéria, esse tecido, o algodão aqui é matéria. Então, estão ocupando lugares no espaço. Nas propriedades físicas e específicas da matéria, vocês vão ver as características de cada uma. Observe outra questão, energia. Eu posso incluir energia como matéria? Não. Porque apesar de estar ocupando lugar aqui no espaço, a energia luminosa, né? Aqui tem uma lâmpada aqui em cima e aqui tem um aqui embaixo. Tá vendo aqui o reflexo dela aqui? Se eu for apagar as duas, elas... Primeiro eu vou tentar apagar essa aqui, ó. Pronto. Você já viu que esse espaço aqui ainda continuou preenchido pela outra lâmpada. Vou apagar ela lá também. Apaguei. Aí só ficou agora a freta de luz, que é aqui da outra porta. Então, o pequeno feixe de luz, ele ocupou esse lugar aqui no espaço. Mas eu tenho outra lâmpada lá, que está acesa, aqui na minha outra sala. Observe que todos os espaços ali estão ocupados pela claridade. Então, a luz luminosa, ela ocupa lugar no espaço, mas ela não é matéria, porque ela não tem massa. Ela não tem peso. Deu para entender isso, né? Então, e o que é energia? Qual é o conceito mais adequado para a energia nesse conteúdo didático nosso? Energia é toda a realização de um trabalho.
Mas a energia luminosa aqui, que é um tipo de energia, que vem da hidroelétrica, essa nossa de Paulo Afonso, né? Tem um trabalho realizado ali pelo rio e uma força hidráulica que faz com que as turbinas movimentem e essas turbinas gerem energia. E chega para as torres de captação e depois vai para geradores e torres de distribuições e chega às nossas casas. Isso é uma energia, mas ela é energia no conceito de realização de trabalho. Mas essa energia luminosa, que é a do Sol também, ela não é matéria, porque ela não tem massa. O ar que eu respiro tem massa. A madeira, a pedra, a comida que você se alimentou, ela tem massa. Então, o que eu estou fazendo aqui é uma realização do trabalho. Isso eu posso ter o conceito de energia. E com relação à matéria, entenda que ela é formada por átomos. Os átomos estão em todas as partes, exceto em partes de energia luminosa. Não existe átomos nessa parte aqui que está sendo iluminada, ou seja, na parte que é a radiação da energia. Mas existe aqui nos ares, que são vários gases, né, que está aqui ao meu redor, né? Quando eu vim analisar aqui matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, eu não posso aplicar energia. Se eu colocar matéria é tudo que ocupa lugar no espaço, está errado. Em outras palavras, né, matéria é tudo que tem massa. Se você não colocou que ela não tem massa, então você errou o conceito de matéria. E átomo? Etimologicamente falando, ar do grego significa não, tomo, divisão. Até então, os gregos Leucipto e Demócrito, se você quiser fazer uma pesquisa paralela para saber quem são esses, quem eram esses, né, estudiosos, eles levantaram uma teoria que toda a matéria era constituída de átomo, de uma coisa que não se dividia. Era como se eu pegasse essa madeira que já foi extraída, aqui é um objeto, né? Para você ter uma noção, o corpo era a árvore, que tem aí um conceito no seu livro, corpo e objeto. Aqui é uma vareta, que é um objeto que foi extraído de um corpo, que era a árvore. Então, se eu for partir essa matéria, até o último pedacinho dele vai chegar uma parte para os gregos que não se dividia. Por isso que ele falou ar, não e tomo divisão. Lembra da palavra aluno? A, não. Luno, sem luz. Era o conceito mais dado para isso, né? Por isso que eu gosto de chamar de estudantes. Entendeu? Quando você analisar que o átomo é a base que constitui a matéria, e a matéria, hoje sabe-se que ela tem as suas divisões com relação ao átomo, que ele é formado de prótons, nêutrons e elétrons. Existem vários modelos atômicos hoje para explicar toda a estrutura que está ao nosso redor. Vou passar um vídeo para vocês sobre modelos atômicos. E graças a esses modelos atômicos, hoje você tem medicamentos, hoje você tem tecnologias, nanotecnologias em celulares, satélites e entre outros. Os conceitos de Leucipto e Demócrito, há 400 anos antes de Cristo, ou 2.400 anos atrás, chega-se a nós através do estudo da última parte da matéria, que é uma que não se divide para o conceito deles. Mas hoje se prova que o átomo, que é a última parte da matéria, ele tem suas divisões. Ele é formado de prótons, nêutrons e elétrons. E quando há ruptura de um núcleo atômico desse, há uma divisão pelo meio de fissão. É o que ocorre nas bombas atômicas. Isso é interessante. Você analisar que a bomba atômica, ela provoca uma energia luminosa, mas ela também tem uma radiação. E essas radiações, elas não são matérias, mas ocupam lugar no espaço. Isso é viável para que você tenha entendimento. Então, corpo, lembra da árvore, e objeto, a vareta. Isso é um conceito utilizado nesse nosso livro didático. Olha só, os 4 elementos. Os próprios gregos desenvolveram a teoria e outros povos antigos como o chinês, tudo que a Terra era formada por 4 elementos. Fogo, terra, ar e água. Esses são os 4 elementos. Mas se analisarmos direitinho na tabela periódica, né, que eu vou passar uma para vocês, existem vários outros elementos. Elementos gasosos, elementos líquidos, elementos metálicos e assim por diante.
Veja só quão interessante. Eu não sei se você vai observar num dos exemplos que eu vou utilizar aqui. Vou tentar apagar aqui de novo. Né? Vou ligar essa lâmpada logo aqui, ó. Tá vendo? Pronto. Vou deixar aqui uma luz infravermelha. Aqui. Pronto. Está aqui nesse conceito, né? Olha só. Isso é uma luz infravermelha. Que interessante. Olha, isso aqui é incenso. Tá certo? Eu gosto de incenso. Esse aqui é de canela. Não, madeira do Oriente. Isso aqui é um candelabro hebraico, né? Veio de Jerusalém esse candelabro. Eu gosto muito de purificar um pouco o ar, né? E deixar com aroma. Eu tenho essa mania, né? Às vezes eu estou por aqui, eu coloco um incenso ali e fica um arzinho com um cheirinho gostoso. Olha só que interessante. Uma luz ocupando lugar no espaço, que não tem massa, e as partículas da queima aqui da madeira do Oriente, que é uma varetazinha que está aqui no meu candelabro, né? Meu candelabro de bronze. É interessante que você vai ver que a fumaça que sai daqui, ela está se agarrando nas partículas de ar e fazendo o processo de transformação aqui da matéria. A madeira não está sendo destruída. Por que eu fiz isso aqui? Para falar para você sobre o conceito de conservação da massa. Pronto, vou mudar um pouco da luz, né? Coloquei agora outro tipo de luz. Vou tentar agora ligar as lâmpadas aqui, para ver se você vai ver. Então sumiu o que você até então via, mas está aqui. Quando eu boto uma lâmpada infravermelha, aí eu vou analisar que as partículas aqui da queima, elas se conectam ao ar e é utilizado para eu observar que aqui tem matéria. A fuligem que está saindo daqui, que é um aroma bastante gostoso, está se agarrando às partículas de ares, que aqui estão. Só tem um ar, o ar que eu chamo os gases, né? Só tem um, tem vários, nitrogênio, oxigênio, entre outros, né? Eu não vou observar mais, mas está aqui, ó, ligado. Vou tentar ligar a lâmpada agora, a infravermelha aqui, tá certo? Pronto, não sei se você vai conseguir ainda captar um pouquinho aqui da que está saindo, tá vendo? Está saindo um pouco. Porque a grande quantidade de energia provocada pela lâmpada aqui, que é luminosa, não vai fazer com que eu observe essas partículas existentes. Esse conceito aqui é um fenômeno químico. Porque ao queimar a madeira, eu estou transformando a matéria. Um fenômeno químico é aquele em que a matéria passa por uma transformação. E esse fenômeno químico, ele às vezes é irreversível, não tem o processo de voltar à madeira como era antes. Mas a matéria não se destruiu. A lei da conservação da massa é uma lei do conceito de Lavoisier. Lavoisier foi um brilhante, né, cientista que foi guilhotinado, defendeu também a Revolução Francesa, mas ele também foi guilhotinado, né, uma perda muito grande para a ciência, até então da época. Mas ele deixou um conceito interessante. A lei da conservação da massa. Vocês já sabem dessa lei. Na natureza, nada se perde, nada se cria e tudo se transforma. A queima que está acontecendo aqui é uma transformação da matéria. Na natureza, a matéria não se destrói. Meu organismo, como vocês estudaram aí no corpo humano, ele não vai se destruir. E se eu morrer, eu vou ser enterrado. Logicamente, que não vou ser cremado, mas a matéria não vai se destruir, ela vai passar por um processo de transformação, pudrificação. Se for cremado, vai passar por um processo de cremação, vai se transformar em cinza. Os vapores de gases com a queima vai ser liberado na atmosfera. Então, ela não se destrói. Lei da conservação da massa, que é uma correção aí das questões de antecipação que eu passei para vocês, é aquela do conceito de Lavoisier. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E os modelos atômicos? Para eu chegar aos modelos atômicos de hoje, diferente dos modelos de Leucipo e Demócrito, quem estudou aprofundadamente foi John Dalton, o inglês John Dalton. Ele chegou a afirmar que a última parte da matéria é como se fosse uma bola de bilhar, aquela bola de sinuca, escura e indivisível. E colocou-se alguns outros experimentos
com relação a essa teoria, que foram sendo estudados por vários cientistas, até chegar ao modelo de hoje, que a matéria é formada de átomos, e os átomos são formados por prótons, nêutrons e elétrons. Alguns de cargas negativas, outros de cargas positivas, como os prótons, os elétrons cargas negativas e o nêutron sem carga, né? Nem positiva nem negativa, por isso já se diz nêutron. E dentro do núcleo atômico existem outras partículas ainda, dentre esses o quark. A questão em estudo é matéria e energia. E as matérias em si, por dizer, a matéria, ela tem propriedade. Existem propriedades químicas e físicas. Por exemplo, se eu misturar sal na água, é uma reação física, porque eu não vou destruir ali a matéria, nem a água e nem o sal, mas fiz uma mistura. E ao colocar no sol, a água vai evaporar, mas o sal vai ficar, porque ele é mais pesado do que a água. A água, o vapor de água vai embora, mas vai ficar as partículas de sal. Por exemplo, o Mar Morto é mais, 1 litro de água do Mar Morto é mais pesado que 1 litro de água do Mediterrâneo. Porque a grande quantidade de sal ali existente é maior, 10 vezes mais que outros mares. E 1 litro de água do mar é mais pesado do que 1 litro de água doce. Apesar de estar no mesmo recipiente, com a mesma forma, mas existem características diferentes com relação à matéria. Matéria e energia são conceitos diferentes. E ambos podem ser diferenciados através de vários exemplos, como eu utilizei aqui. Deu para você um pouco assimilar isso aí? É interessante esse conteúdo de ciências. Então vou passar um exercício com relação a esse assunto de antecipação também. São as propriedades físicas e químicas da matéria. A matéria é interessante porque ela está ao nosso derredor. Tudo que você observa é matéria, né? Algumas partes que você vai analisar também são energia. Estão tudo dentro desse conceito, tá certo? Vou passar as questões de antecipação de ciências, vocês vão fazer essa pesquisa, vão citar alguns exemplos e na próxima aula a gente vai debater com a aula laboratório, com uma experiênciazinha, tá ok?